bem-vindos ao nosso segundo vídeo sobre dicas de interpretação de questões do Enem, né? Interpretação do Enem, parte 2. Vamos lá, então? Então, a nossa primeira dica dessa parte 2 aqui diz respeito às questões que têm obras literárias ou trechos de obras literárias. Talvez eu não vou agradar muito com essa dica aqui, porque ela traz, na verdade, aí um chamado para que a gente estude um pouco mais, né? E talvez aí o que vocês estejam aí desejosos e aflitos aí é por dicas que a gente não precisa estudar. Infelizmente, esse milagre não tem como fazer, né? Não vai rolar. Acho que é só lá na Marvel mesmo, ou na DC lá, que eles, agora é a Disney, né? Que estala os dedos aí e a magia acontece. No Enem não vai rolar, não é assim, tá certo? Então, quando a gente tem aqui, por exemplo, uma questão como essa daqui, né? O que acontece? No geral, eles trazem, quem elabora lá as questões do Enem, traz pra gente ou um trecho de uma obra, né, que é em prosa, como é o caso aqui, que é um trecho do livro do José de Alencar, Senhora, ou um trecho de poesia, uma poesia completa. A pergunta que virá pra gente, ela virá em relação às características desse trecho de obra, né, para que a gente possa analisar e dizer o que é o que deixou de ser. Por isso que não tem magia, entende? Então é o seguinte, vou dar uma dica para vocês. Se vocês não, por exemplo, romantismo, não sei nada de romantismo, então depois que você assistir esse vídeo, tal, se organiza para ter tempo para poder estudar alguma coisa sobre romantismo, para você saber pelo menos o básico sobre romantismo. Se for de simbolismo, da mesma forma e assim sucessivamente, ok? Então, vejam bem. Como na maioria das questões que a gente já viu por aqui, traz para a gente aqui um enunciado, né, uma informação que diz que a literatura romântica produziu valores sociais em sintonia com o seu contexto de mudança. Então, qual que era o contexto da literatura romântica? Era um contexto em que, da independência do Brasil, em que estava acontecendo aquele processo todo lá, né, de ser uma pátria independente, etc e tal, e a sociedade, quem que era, né? Era aquela sociedade lá burguesa lá, que estava ascendendo, aquele processo, ascender, quer dizer, estava subindo, né? Estava tendo mais poder. Então, essa sociedade, ela tinha lá uma série de preconceitos, uma série de coisas, pessoas estavam indo para as zonas urbanas, não só mais a zona rural, o nosso país estava crescendo, aquele processo todo. Então, ali a gente entende então ali os valores sociais ali, quais eram os valores sociais? De uma população com valores questionáveis, porque quem tinha mais grana tinha mais valor e assim por diante, tá? E aí perguntam pra gente, no fragmento de Senhora, as concepções românticas do narrador repercutem a quê? Então aqui, quando o narrador fala do Seixas aqui, né, o narrador descreve o Seixas pra gente aqui, né? Quando ele fala do Seixas aqui pra gente, ele traz que concepções românticas aqui? Quais concepções românticas que estão sendo repercutidas aqui? Vamos ver? Seixas era um homem honesto, mas ao ato da secretaria e ao calor das salas, sua honestidade havia tomado uma têmpera flexível da cera que se molda às fantasias da vaidade e aos reclamos da ambição. Então, quer dizer, o Seixas era um cara honesto, mas em alguns momentos, né, era flexível ali como uma cera que se molda ali para fazer alguma... para atender ali a vaidade e a ambição. Ele era incapaz de apropriar-se do alheio ou de praticar um abuso de confiança, mas professava a moral fácil e cômoda. Olha só, ele não roubava, não fazia mal a ninguém, não traía ninguém, mas, né, ele professava, quer dizer, ele dizia, ele agia, né, com uma moral fácil e cômoda, tão cultivada atualmente na nossa sociedade. Esse atualmente na nossa sociedade é a sociedade do romantismo. Então ele está dizendo que a sociedade do romantismo, ela tinha uma moral fácil e cômoda. Segundo essa doutrina, como é que fala? Dessa moral fácil e cômoda, né? Tudo é permitido em matéria de amor. Como assim? Tudo é permitido em matéria de amor, né, gente? E o interesse próprio em plena liberdade, desde que se transija com a lei e evite o escândalo. Ou seja, mantendo as aparências, tudo pode. Então,
Esse fragmento aqui traz quais concepções, né, dessa sociedade romântica? A concepção da resistência à relativização dos parâmetros éticos. Então, tem mostra que aqui esse narrador aqui, ele está mostrando que o personagem, ele resiste, ele tem uma resistência à relativização dos parâmetros éticos, assim, não tem, tem que ser o que é e pronto. Ele traz uma idealização de personagens pela nobreza de atitude. Idealização de personagem e nobreza de atitude é uma característica do romantismo, mas lá do romantismo da primeira geração, que fala principalmente do índio, do nativo, como um grande herói, um ser quase que perfeito, tá? Aqui tá falando disso? O Seixas é essa figura? Letra C, critica aos modelos de austeridade dos espaços coletivos? Tá fazendo uma crítica, né, aos espaços coletivos? Defende a importância da família na formação moral do indivíduo? De certa forma, quando ele traz isso aqui, é para defender a importância da família na formação moral do indivíduo? Ou ele representa o amor, né, como fator de aperfeiçoamento do espírito? É isso? O amor é algo assim mais transcendental? É isso? Quem respondeu a letra D aí tá certo. Por quê? Não tem resistência à relativização, mas pelo contrário. Não, esse personagem aqui ele não é idealizado. Não está criticando o modelo de espaço coletivo. E não tem o amor aqui, não está sendo tratado como aperfeiçoamento de espírito. Aqui, na verdade, quando ele fala aqui, né, segundo essa doutrina, tudo é permitido em matéria de amor, né, e o interesse próprio em plena liberdade, desde que se transija com a lei que evite o escândalo. Quando ele pede, quando ele cita aqui para evitar o escândalo, né, existe aqui implícito, né, um chamamento, como é que eu vou dizer para vocês? Existe aqui uma sinalização em defesa da importância da família na formação moral do indivíduo. Né? Acontecesse o que acontecesse, a família tinha que estar ali. Tinha que evitar o escândalo e as coisas continuarem como estão. As aparências, elas inclusive serviam para isso, ok? Então vamos lá à próxima dica. A próxima dica é, quando a gente tiver questões que envolverem textos jornalísticos ou publicitários, a gente precisa prestar atenção no gênero, nas características desse gênero. Por quê? Porque o tipo de linguagem, vocabulário, se é mais subjetivo, menos subjetivo, qual interlocutor eu quero atingir, o tamanho do texto, a aparência, tudo isso vai ajudar a gente, tá? E aqui a gente tem um trecho de uma matériazinha da revista Época, e que fala da obesidade, né? Que a obesidade causa doença. E aí a pergunta é: o texto apresenta uma reflexão sobre saúde e aponta o excesso de peso e de gordura corporal dos indivíduos como um problema, relacionando a quê? Talvez aqui a gente não precisasse nem prestar muito atenção nas características do texto jornalístico que está posto para a gente aqui. Talvez a gente não precisaria nem voltar. Mas, no entanto, por que é importante a gente chamar a atenção e prestar atenção, né? Chamar a atenção e focar nisso? Porque a gente tem texto jornalístico que o objetivo dele é apenas trazer uma informação para a gente, que são as notícias. Nós temos as reportagens que fazem uma mescla aí, que traz o fato e que traz depoimentos de pessoas envolvidas nessa situação, inclusive de profissionais, e a gente tem textos como a carta do leitor, como os artigos de opinião, os editoriais, que vêm trazer para a gente, as crônicas também, algumas crônicas também trazem para a gente pontos de vista e defesa de alguma situação. E é importante sim a gente prestar atenção nisso, assim como as charges que fazem críticas, etc, etc. São todos textos que são chamados de texto com características de texto jornalístico, mas principalmente notícia, reportagem, artigo de opinião e etc, tá? Então,
É importante a gente prestar atenção nisso. Então, esse texto, quando fala assim, a obesidade causa doença. A obesidade tornou-se uma epidemia global, segundo a Organização Mundial de Saúde, ligada à Organização das Nações Unidas. O problema vem atingindo um número cada vez maior de pessoas em todo o mundo. E entre as principais causas desse crescimento estão o modo de vida sedentário e a má alimentação. Até aqui, a gente observa que não tem nenhuma intenção de convencer o leitor de alguma coisa. Estou trazendo dados e informações. E eu trago dados e informações que são sustentados pela OMS e a ONU. Segundo um médico especialista em cirurgia de redução de estômago, a taxa de mortalidade entre homens obesos de 25 a 40 anos é 12 vezes maior quando comparada à taxa de mortalidade entre indivíduos de peso normal. O excesso de peso e de gordura no corpo desencadeia e piora problemas de saúde que poderiam ser evitados. Em alguns casos, a boa notícia é que a perda de peso leva à cura, como no caso da asma, mas em outros, como um infarto, não há solução. Bom, então diz aqui pra gente, o texto representa uma reflexão sobre a saúde e aponta o excesso de peso e de gordura corporal dos indivíduos como um problema. Então, primeiro, traz essa informação pra gente. Ele já disse que ele apresenta uma reflexão, né? Uma reflexão que se dá, né, por apresentação de dados, né? E aí pergunta pra gente a que a gente deve relacionar, né? A quem a gente deve relacionar esse problema, né? Nós vamos relacionar esse problema a que situação específica, né? Então aqui a gente tem uma notícia que relata, né, a obesidade que traz doenças, né? E aí a gente precisa destacar aqui o que? Qual que é a reflexão que está sendo feita? Que o excesso de peso é um problema. Por quê? Porque ele causa doenças, certo? Não é isso? Então, quando eu trago essa reflexão, e não deixa de ser, essa reflexão ela é um problema, né? Que é porque o excesso de peso causa problemas, né, ao indivíduo, eu estou relacionando ao quê? A notícia relaciona isso a quê? Ao padrão estético, pois o modelo de beleza dominante na sociedade requer corpos magros. O corpo magro é excesso de peso, percebe? Ao equilíbrio psíquico da população, pois esse quadro interfere na autoestima das pessoas. Aqui no texto fala alguma situação de equilíbrio psíquico, fala de autoestima, fala dessas situações em relação ao excesso de peso. Ao quadro clínico da população, pois a obesidade é um fator de risco para o surgimento de várias doenças crônicas. Ao preconceito contra a pessoa obesa, pois ela sofre discriminação em diversos espaços sociais. Aqui o texto fala de preconceito. Ou ao desempenho na realização de atividades cotidianas, pois a obesidade interfere na performance. Bom, com certeza é a nossa letra C, porque não fala em momento nenhum no desempenho de atividades, não fala de preconceito em momento nenhum, não fala de equilíbrio psíquico em momento nenhum e muito menos de padrão de estética. Ele fala o tempo inteiro que por conta da má alimentação e do sedentarismo, que não tem nada a ver com o psíquico e nem com aqui pelo menos ele não associa, né? Ao estético, ele fala de situações que é um quadro clínico, é exatamente as pessoas que não fazem atividade física, têm uma má alimentação e acabam engordando, tá? Enfim, bora lá para a nossa próxima dica. Em questões sobre tecnologia da informação, muita atenção às características dos suportes envolvidos, da mesma forma que acontece com as questões de literatura. A gente precisa saber alguma coisa, a gente precisa saber, por exemplo, né, o que o Telegram tem a ver com o Twitter, né? Que a quantidade de caracteres de um e de outro, a questão lá do Facebook com o diário, as relações entre o Instagram e o Facebook, semelhanças e diferenças. É importante a gente saber um pouquinho dessas coisas, sim. O básico a gente precisa saber, tá? Então, vamos a um exemplo. A gente tem aqui uma questão de 2020 que fala da realidade virtual, né? Que é uma tecnologia de informação que, conforme sugere a imagem, tem como uma de suas principais funções, aí pergunta para a gente quais seriam as principais funções, né, da realidade virtual. Eu não sei nada de realidade virtual, lascou, o que eu vou fazer? Aí nós vamos pegar lá aquela outra dica que fala dos textos verbais e não verbais, quando assim os misturados, né?
aqui a gente tem uma informação e tem uma imagem que mostra pra gente, né? E aqui ainda diz, conforme sugere a imagem. O que essa imagem sugere aqui como principal função, né? Então, olha só, a gente tem que observar essas imagens para tentar deduzir as características da realidade virtual. Realidade virtual. Vamos pensar aqui? O que é virtual não é real. Não é verdade? Tem gente que fala assim, claro que não, é assim, mas a realidade virtual é o que é concreto, que a gente pega, igual eu tô pegando aqui a minha blusa e tal. Não, mas eu posso, num programa de realidade virtual, ver um cabelo diferente em mim, ver uma roupa diferente em mim. Posso. Né? Então, a realidade virtual é um tipo de tecnologia que permite essas situações pra gente, não é assim? Então, bora lá. A gente precisa também observar os verbos dos enunciados aqui, que é uma outra característica, tá? Para associar esses verbos com a imagem que está aqui e a função, né, dessa tecnologia, que é a tecnologia que é a realidade virtual. Então, bora lá, olha só. E aí a gente lê o trechinho aqui e lê a questão e vê se tem a ver com a função dessa realidade. Então, olha aqui. Uma das principais funções da realidade virtual é promover a manipulação eficiente de conhecimentos e informação de difícil compreensão no mundo físico. É isso, eu vou promover, eu vou manipular ali de forma bastante eficiente um conhecimento, uma informação que é muito difícil a gente entender no mundo físico. É para isso. A principal função da realidade virtual é conduzir escolha profissional na área da ciência da computação, oferecendo um leque de opções de atuação. É isso que essa imagem aqui está mostrando para a gente? A principal função da realidade virtual é transferir conhecimento da inteligência artificial para áreas tradicionais como as ciências exatas e naturais. A principal função da realidade virtual é levar o ser humano a experimentar mentalmente outras realidades para as quais ele é transportado sem sair do lugar? Ou a principal função da realidade virtual é eliminar tecnologia exclusiva de jogos virtuais a fim de oferecer maior emoção ao jogador por meio de outras realidades? Qual que vocês acham? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem respondeu letra D tá certo. Porque olha só, promover manipulação eficiente de conhecimento, nada a ver, gente. Realidade virtual, tá tentando trazer para o nosso real ali, né? Você ali no seu cantinho ali, você poder experimentar a sensação de estar numa montanha russa, você experimentar a sensação de cair de paraquedas, de voar, de verificar você com um cabelo, com uma roupa, com um tom de pele diferente, etc. Conduzir escolha profissional, nada a ver. Transferir conhecimento da inteligência artificial para as áreas tradicionais, não está transferindo nada, está compartilhando, né? Delimitar tecnologia exclusiva de jogos, não está delimitando nada, está expandindo. Né? E justificar as alternativas erradas é aqui a nossa, salvo engano, a nossa penúltima dica para vocês aqui, tá? Por que justificar? Porque quando a gente justifica a alternativa errada, a gente tem certeza que a que a gente marcou como certa está certa. É isso, redundando assim mesmo, tá? Então vamos ver aqui, questão de 2017. Questão de sociologia, se eu não estou enganada. Do ponto de vista do funcionamento das democracias contemporâneas, o modelo de sociedade descrito demanda simultaneamente. Então, primeira coisa, para a gente... Vamos descobrir o que está falando para a gente aqui. Ó. Primeiro, dá uma informação para a gente do ponto de vista do funcionamento das democracias contemporâneas. Então, nós temos que focar como que as democracias contemporâneas, quer dizer, de hoje em dia, funcionam. Percebeu? Eu sou professora de português, eu estou me atrevendo a entrar lá na sociologia. Não estudei nada disso aqui, tá? Fiz de propósito para vocês verem que dá para fazer só com dica de interpretação, ok? Então, do ponto de vista como é que funcionam hoje em dia as democracias, tá? O modelo de sociedade descrito demanda simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo. Que modelo? A gente tem que verificar qual que é o modelo que está sendo descrito aqui. Muitos países se caracterizam por terem populações multiétnicas. Com frequência evoluíram desse modo ao longo de séculos. Então, qual que é o modelo que está aqui?
populações multiétnicas. Essas populações multiétnicas, elas evoluíram com o longo dos séculos, né? Outras sociedades se tornaram multiétnicas mais rapidamente, como resultado de políticas incentivando imigração ou por conta de legados coloniais e imperiais. Não importa como as sociedades se transformaram em populações multiétnicas, mas o fato é que aconteceu. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem... Espera só um minutinho, tá? A gente tem que dizer que esse modelo aqui de populações multiétnicas, eles demandam, quer dizer, exigem que simultaneamente tenha o quê? Defesa do patriotismo e rejeição do hibridismo. Essa questão aqui, ela está certa ou está errada? Ela está errada por quê? Porque se a gente vai rejeitar o hibridismo, como é que ela vai ser multiétnica? Porque o hibridismo, o que é o hibridismo? É uma coisa que é misturado. Se eu vou rejeitar o que mistura, como é que ela vai ser multiétnica? Como é que eu vou ter várias etnias ali? Não rola, né? A B aqui, ó, a B não, a nossa C. Segregar o território e estímulo ao autogoverno. Se eu vou segregar, devia separar. Se eu vou segregar, eu não vou ter multiétnico. Vai estar separado, entende? Então, quando você justifica o que está errado, você constrói o conceito na sua cabeça e erra menos, né? Políticas de compensação e homogeneização de idioma. Gente, se eu estou homogeneizando, ainda mais idioma, eu não estou facilitando, né, uma população multiétnica. Eu estou impedindo esse processo. Né, porque o idioma é a comunicação das pessoas. Então, tudo que diz que vai ser único, que vai ser uma coisa só, ela não tá legal. E por último aqui, ó, se padronizar a cultura e repressão aos particularismos. Percebam que eu peguei um só de cada, que já é o suficiente. Padronizou. Gente, se padronizou cultura. Se rejeitou o hibridismo, se segregou, se homogeneizou, acabou. Então, a nossa certa é a B. Por quê? Porque quando eu universalizo, universalizar é expandir, né? Universalizar direitos e respeitar a diversidade, pronto. Aí sim eu tenho populações multiétnicas, certo? Então, bora lá, uma outra questão pra gente aqui. Outra coisa, explicar pra gente mesmo o que a gente tá lendo. E isso é de fundamental importância, né? Procure fazer uma leitura mais lenta, divide o texto em partes, anota, né? Escreve do seu jeito, assim, do lado, não só grifa, não, tá? Então, aqui, por exemplo, olha só, o que tá de azulzinho aqui, que é a primeira parte do nosso texto. O bioma cerrado foi considerado recentemente um dos 25 hotspots de biodiversidade do mundo, segundo uma análise em escala mundial de regiões biogeográficas sobre áreas globais prioritárias para a conservação. Então, aqui, olha só, nessa parte do texto aqui está dizendo o seguinte, que o cerrado foi um dos biomas que eles mais precisam ser preservados no mundo. É isso que está dizendo para a gente aqui. A outra informação que está para a gente aqui é a gente entender o que é o conceito de hotspot, aliás, né? O que é esse hotspot? Aí eu escrevi do meu jeito aqui, você faria do seu, né? Aqui está dizendo o seguinte, que esse termo foi criado tendo em vista a escassez de recursos direcionados para a conservação, com o objetivo de apresentar os chamados pontos quentes, ou seja, os locais para os quais existe maior necessidade de direcionamento de esforços, né, para melhorar e para preservar. Então, eu coloquei aqui, eu até escrevi errado, né? Hotspot, eu escrevi host, né? Mas vai lá. O hotspot, então, quer dizer, ali tem mais recursos com risco de escassez e por isso tem mais necessidade de preservação. Vocês viram que eu fiz ali um esqueminha aqui, ó. É igual mais recurso de risco e por aí vai. Quando a gente faz isso, a gente entende e consegue, né, ir lá, eu fiz besteira, perdão, né, e resolver a nossa questão. Aí diz o seguinte, ó, a necessidade desse tipo de ação na área mencionada tem como causa o quê? Então, olha só, para eu entender por que isso aqui tem que acontecer, eu preciso entender o que está acontecendo. Então, quer dizer, o que está acontecendo? O cerrado, ele foi incluído, né, como uma área de
de hotspot, porque ele é um bioma que tem mais áreas que estão com mais escassez e ele precisa ser preservado. E aí a pergunta é, a necessidade desse tipo de ação, a necessidade do cerrado ser incluído nesse negócio, nesse esquema aí, para ter áreas preservadas, tem como causa o quê? O que causou o cerrado estar com escassez das suas características lá e que ele precisa ser preservado? A intensificação da atividade turística? É o turismo que fez o cerrado ser destruído? É a implantação de parques ecológicos, os parques ecológicos que destruíram o cerrado? É a exploração de recursos minerais, né, as mineradoras lá que destruíram o cerrado? A elevação do extrativismo vegetal ou a expansão da fronteira agrícola? Quem respondeu a letra E, né? E assim, mas eu precisava saber história, geografia, não sei o que, principalmente geografia. Gente, não necessariamente. Isso aí é conhecimento geral, né? Olha só, atividade turística, parque ecológico e mineração, poxa, tá na cara que não é. Talvez a gente ficaria ali entre a E e a D. Mas olha só, o cerrado, nós vivemos eu tô falando de Minas, então eu tô falando aqui para os meus alunos que também são mineiros. Nós que estamos aqui em Minas, aqui tem cerrado na burro, né? A gente sabe que o cerrado aqui é uma área que é um bioma que ele é devastado para quê? Para agricultura, para produção, né, para plantio, criação de gados e etc. Então, a gente consegue, com essas informações, chegar a uma interpretação com uma certa facilidade. Então, pessoal, é isso aí, né? Eu espero ter ajudado vocês aí com essas dicas aí, né? Mais algumas dicas aí, a parte 2. Continuem estudando. Mais uma vez, tem algum assunto que você não está dominando? Para aí um pouquinho, dá uma estudada nesse assunto, não deixa para a última hora, tá? Boa sorte para vocês, continuem se dedicando, confiem em vocês. Eu vejo vocês na próxima. Até lá!